Nas Fronteiras do Infinito. Pessoal, muito bem-vindos ao Nas Fronteiras do Infinito dessa semana, um especial a qual a gente fala sobre Carl Sagan, completamente sobre esse herói da ciência e da divulgação científica. Esse especial é uma comemoração de 30 semanas de CentauriCast na Rádio Fiscar. Hoje eu quero falar de uma estrela que de certa forma ficou aqui na Terra, um verdadeiro farol. Ele, Carl Sagan, que se estivesse vivo estaria completando seus 91 anos agora no dia 9 de novembro. É uma daquelas datas que a gente para e pensa, poxa, o que mais ele teria para nos dizer? O homem partiu muito cedo, ele tinha apenas 62 anos, em 1996, e é impressionante como a sua presença ainda é tão forte. A maioria de nós lembra dele como criador e apresentador da série Cosmos, nos anos 80, assistida por centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Ou então como autor de livros de ficção como Contato e também do Dragões do Éden, que ganhou o prêmio Pulitzer. Quem é mais velho lembra dele no The Tonight Show, popularizando a astronomia na televisão. Ele era sem dúvida um comunicador sem igual, um divulgador científico astuto. Mas existe uma faceta do Sagan que, por conta de toda essa fama, acaba ficando um pouco mais ofuscada, e isso é uma pena. Por trás do cara que se exibia para explicar as coisas de um jeito mágico, havia um cientista de primeira linha. Com centenas de artigos publicados, o impacto de seu trabalho científico é profundo e ressoa até hoje. Ele impulsionou a ciência de maneiras muito específicas, não só produziu resultados importantes, como permitiu que novas disciplinas científicas florescessem e inspirou gerações e gerações de cientistas. É uma combinação de talento raríssima. Para termos uma ideia, vamos pegar, por exemplo, o caso de Vênus. Nos anos 60, sabíamos muito pouco sobre o planeta. Foi Sagan quem investigou como o efeito estufa da atmosfera do dióxido de carbono poderia explicar aquela temperatura insuportável de 465 graus Celsius. E essa pesquisa dele segue ainda sendo um alerta, um conto de cautela sobre os perigos das nossas próprias emissões de combustíveis fósseis aqui na Terra. É como se ele estivesse nos mostrando um espelho cósmico. Ele também propôs uma explicação para as mudanças sazonais de brilho em Marte, que eram atribuídas erroneamente à vegetação e vulcões. Ele mostrou que era simplesmente poeira levada pelo vento. E o trabalho dele com estudantes sobre como mudanças na refletividade da Terra afetam o clima foi tão visionário que chegou a modelar como a detonação de bombas nucleares poderiam injetar tanta fuligem na atmosfera a ponto de levar a um período de resfriamento de anos, o famoso inverno nuclear. A amplitude do cara era extraordinária. Astronomia, física, química, biologia. Ele empurrou para frente a astrobiologia, que era uma disciplina ainda nascente. Com um pesquisador chamado Bushinkare, da Universidade de Cornell, ele fez experimentos de laboratório pioneiros. Eles mostram que alguns ingredientes da química pré-biótica, os tolins, e aminoácidos, que eram os blocos de construção da vida, se formam naturalmente em ambientes que simulam condições planetárias. Ele também modelou como asteroides e cometas podem ter entregue as moléculas pré-bióticas aqui na Terra, de forma primitiva. E também estava profundamente envolvido nos experimentos biológicos das sondas Vikings que pousaram em Marte. O cara chegava a especular sobre a possibilidade de organismos em formato de balão flutuando nas atmosferas de Vênus e de Júpiter. A paixão dele por encontrar vida em outros lugares ia muito além do sistema solar. Ele era um campeão na busca por vida inteligente extraterrestre, com o SET. Ele ajudou a financiar e participou de uma das buscas sistemáticas por sinal de rádio de outras civilizações, escaneando 70% do céu com o físico Paul Horowitz. E talvez uma das suas contribuições mais poéticas e simbólicas, ele propôs e codesenhou as placas de disco de ouro que hoje estão fixadas nas embaixadas mais distantes, as sondas Pioneer e Voyager. A probabilidade de alguém lá fora encontrar essas cápsulas de tempo é infinitesimamente pequena, mas acho que o objetivo do Sagan era outro. Era fazer a gente, aqui na Terra, contemplar a própria possibilidade de nos comunicarmos com outras civilizações. Era um exercício de humildade e de esperança. E isso é só o começo da conversa sobre o legado científico dele. Podemos mergulhar ainda mais fundo nesses ecos que o Carl Sagan deixou pelo universo. E falando justamente sobre esse trabalho pioneiro de Vênus, é importante entendermos o contexto da época. O texto que vamos explorar aqui é fantástico, de própria produção do Sagan e é de 1961, praticamente um registro daquele exato momento em que a humanidade dava os seus primeiros passos na exploração planetária. Ele começa dizendo, e aqui eu o cito, o lançamento do veículo interplanetário soviético em direção a Vênus em 12 de fevereiro de 1961
abre uma nova era nos estudos planetários. É a sonda Venera 1 que ele se refere aqui. E o artigo é justamente uma avaliação do que se sabia sobre Vênus no alvorecer dessa era. O planeta envolto em nuvens que impedem a observação da superfície. Na falta de dados diretos, a imaginação corria solta. Como só conhecíamos nuvens de água aqui na Terra, a espessura da camada de nuvens de Vênus, citada aqui como quiteriana, um adjetivo até poético para Vênus, levava alguns a acreditar que havia uma abundância enorme de água por lá. E aí, como o texto do próprio Sagan, era só um passo para afirmar que tudo em Vênus está encharcado, uma parte muito grande da sua superfície, sem dúvida, coberta por pântanos e blá blá blá. Especulava-se que, por causa das condições climáticas uniformes, só existiriam formas de vida baixas, em sua maioria no reino vegetal. É incrível como a falta de informação leva a essas imaginações. Mas a ciência foi avançando. Tentativas espectroscópicas fracassaram em detectar vapor d'água e então o pântano carbonífero hipotético foi geralmente abandonado. Mas e aí, o que colocaram no lugar? Um deserto planetário árido, varrido pelo vento, com nuvens de poeira. Essa superfície árida servia para explicar a grande abundância de dióxido de carbono, que foi descoberto acidentalmente. Estavam procurando por vapor d'água e encontraram CO2. E essas teorias não pararam por aí não. Teve gente que propusesse que a falta de água se devia a um excesso de hidrocarbonetos lá na Vênus primitiva, no planeta antigo, que foram oxidados até consumir toda a água. Sugeria-se que a superfície era coberta pelos restos desses hidrocarbonetos e que a camada de nuvem era de uma nuvem poluente, um smog, uma mistura de smoke com fog, ou em português, fumaça com neblina. E tem mais. Outros pesquisadores chegaram a substituir o deserto e o campo de petróleo por um oceano global de água com gás, uma Seltzer Ocean, um tipo de oceano de água gaseificada, porque com tanto CO2 na atmosfera, a água naturalmente estava carbonatada. E o Sagan ainda fez uma piada maravilhosa sobre toda essa confusão de hipóteses. Ele dizia que, diante de tantas possibilidades, os planejadores de expedições tripuladas a Vênus estariam perplexos sobre quem enviar. As sugestões seriam um paleobotânico para os pântanos, um mineralogista para os desertos, um geólogo de petróleo para os hidrocarbonetos ou um mergulhador de águas profundas para o oceano gaseificado. Essa piada é a perfeita ilustração do estado de conhecimento da época, uma verdadeira salada de possibilidades. Mas o Sagan, é claro, entra nessa história justamente para ajudar a colocar ordem na casa. Ele menciona que novas informações que estavam se tornando disponíveis naquela época provavelmente eliminavam 3 dessas 4 propostas fantásticas. E ele vai focar na composição da atmosfera para fazer esse trabalho de detetive. A espectroscopia só conseguia analisar a parte de cima da camada de Vênus, que podia estar a dezenas de quilômetros de altura. Então, os dados não se aplicavam necessariamente à superfície. A abundância de CO2 foi estimada, mas a do vapor de água era minúscula, uma detecção no limite do possível. Ele também comenta sobre relatos conflitantes, como os do astrônomo Korizev, que acreditou ter visto evidências de micro-organismos na atmosfera de Vênus. Mas outras observações, como as de Newkirk, não conseguiram reproduzir esses resultados de Korizev. Havia muita incerteza e contradição pairando sobre as pesquisas. Mas é aqui então que Carl Sagan dá o golpe final em alguma das teorias mais extravagantes. Buscas por monóxido de carbono, óxido nitroso, amônia e hidrocarbonetos como metano e etano não encontraram absolutamente nada. Os limites superiores estavam muito abaixo do que seriam necessário para sustentar aquelas ideias. E ele conclui citando em seu texto: as últimas abundâncias argumentam efetivamente contra a hipótese de que a camada de nuvens é composta por hidrocarbonetos. Ou seja, descartava de vez a teoria do smog e do campo de petróleo em Vênus. E assim, peça por peça, com dados concretos, Sagan e outros cientistas da época foram fechando o cerco, eliminaram as ideias mais fantasiosas e pavimentaram o caminho para o entendimento que ainda temos hoje, um planeta com um efeito estufa descontrolado, extremamente quente e inóspito. Ele estava lá, no olho do furacão, ajudando a decifrar esse quebra-cabeça cósmico. E pensar que toda essa discussão teórica sobre a composição de Vênus acontecia enquanto os astrônomos tentavam, literalmente, enxergar algumas coisas através do telescópio. As observações visuais do planeta eram um grande desafio. Sagan descreve que, visualmente, Vênus mostra muito pouco detalhe por conta do albedo
uniformemente alto de sua camada de nuvens. Durante observações telescópicas, à luz do dia, dava para ver que o planeta tinha uma cor amarelo-limão pálido. E sob as melhores condições de visão, dava para perceber marcas escuras bem fracas no disco iluminado. Havia uma faixa larga de sombra perto do terminador, ou seja, a linha que separa o dia da noite, lá em Vênus, que às vezes até parecia meio marrom. Mas isso era algo de se observar. E o texto de Carl Sagan cita que um observador americano famoso no início do século passou mais de uma década observando Vênus regularmente e só conseguiu ver marcas distintas uma única vez. Isso mostra a imensa dificuldade, mas alguns, como os astrônomos franceses, chegaram a construir planisférios a partir de suas observações. Eles viam marcas escuras que pareciam estáveis por semanas e que, em alguns desenhos, tendiam a irradiar do ponto subsolar. A interpretação deles era que essas características da superfície eram vistas através de lacunas estáveis nas camadas de nuvens. Essa aparente constância levou os franceses a deduzirem que o período de rotação de Vênus era igual ao de translação, aqueles 225 dias que a gente conhece hoje. Mas claro que nem todo mundo concordava. O astrônomo Kuiper apontou que, num planeta de rotação lenta, os padrões de nuvens perto do terminador poderiam manter uma relação constante com ele, assim como as nuvens características aparecem em certos horários aqui na Terra. E aí que entram as fotografias que revelaram coisas completamente diferentes. O detalhe fotográfico era mais evidente no ultravioleta próximo e menos no infravermelho, o oposto do que se via em Marte. Isso levou a duas hipóteses. Ou existiam nuvens de alta altitude opacas ao ultravioleta, ou a camada de nuvens era tão acidentada que as nuvens mais baixas apareciam escuras no violeta por conta do espalhamento da luz atmosférica acima. As famosas fotografias ultravioletas de Ross mostravam áreas claras e escuras que variavam com o tempo. E uma das coisas mais impressionantes eram as protuberâncias no limbo do planeta, especialmente perto dos polos. Observadores antigos como Schroter e Trouvelot chegaram a pensar que eram montanhas enormes, com 60 km de altura ou até mais. Mas surgiram explicações mais plausíveis de que aquilo eram áreas de neblina atmosféricas ao redor dos polos, algo similar ao que existe em Marte. Isso implicava numa diferença de temperatura até apreciável entre o Equador e os polos. E ele também atribuía a presença de estruturas de bandas na atmosfera à circulação atmosférica, como se sugere para os planetas jovianos. E aí vem uma técnica super interessante que Sagan aborda: o estudo da polarização da luz solar refletida por Vênus. Tentaram reproduzir a curva da polarização de Vênus no laboratório com uma variedade de substâncias que descobriram que gotículas de água cada vez menores se aproximavam da curva. Mas os registros eram ruins, o que deixavam lacunas em aberto. E o pior, a curva de polarização no infravermelho próximo, lá de Vênus, era marcadamente diferente da prevista teoricamente para gotículas de água líquida. Então a evidência polarimétrica argumentava contra uma camada de nuvens de água líquida, mas ao mesmo tempo, nenhuma outra substância conhecida se ajustava melhor à curva do que a água. Era um verdadeiro dilema científico. E a busca pela composição das nuvens continuava por outras vias. O albedo visual de Vênus, corrigido pela coloração amarela, era altíssimo. A única substância comum condensável ou sublimável com refletividade tão alta nas temperaturas da camada de nuvens era a água, seja como gotículas ou cristais de gelo. Mas descartavam o dióxido de carbono congelado porque a temperatura necessária para a saturação era baixa demais, algo que não era observado nem nos polos. E substâncias não condensáveis como quartzo ou outros óxidos eram consideráveis improváveis de serem produzidas em larga escala de forma preferencial em Vênus. Mas e a tal coloração amarelada? Várias moléculas foram sugeridas: carbono subóxido polimerizado, nitrito de amônio, dióxido de nitrogênio. Mas como essas substâncias têm baixa reflectividade, era improvável que as nuvens fossem compostas principalmente por qualquer uma delas. Sagan então vai mostrando em seu artigo os poréns de cada uma, como a falta de evidência espectroscópica para o carbono subóxido ou o fato de o tetraóxido de nitrogênio ser uma identificação extremamente complicada. No final, a hipótese que parecia se sustentar melhor, considerando uma temperatura superficial estimada em cerca de 600 kelvins, era a de uma camada de nuvens de cristais de gelo a uns 30 ou 40 quilômetros de altura.
A temperatura prevista para essa nuvem batia com a medida pelo termopar, e a abundância de saturação de vapor d'água acima das nuvens teóricas concordava com as medidas dos balões. A reflectividade também era autossuficiente, só faltavam os dados sobre a polarização de cristais de gelo para fechar o caso com chave de ouro. E depois de toda essa discussão técnica minuciosa sobre a atmosfera e nuvens, em Vênus, Sagan ainda acha espaço para tentar tratar de um ponto que é ao mesmo tempo fascinante e assustador: a possibilidade de vida em Vênus. E a conclusão para a superfície é bem direta. Em seu texto, Sagan diz que nenhum micro-organismo terrestre conhecido sobrevive por mais de alguns minutos exposto a 600 kelvins. Proteínas são desnaturadas, o DNA é despolimerizado e até moléculas orgânicas pequenas se dissociam rapidamente. E como as temperaturas nos polos provavelmente não são mais do que 100 Kelvin mais frias do que a média, a conclusão é que os organismos terrestres depositados na superfície seriam rapidamente mortos. O que significa, ironicamente, que não há muito perigo de contaminarmos biologicamente a superfície de Vênus. Mas ainda Sagan levanta uma possibilidade interessante sobre a atmosfera superior. Nas altitudes mais altas, especialmente logo abaixo da camada de nuvens, as condições são muito mais favoráveis. Então existe uma possibilidade distinta de contaminação biológica da atmosfera superior do planeta. Já a vida na superfície, com essas temperaturas extremas e sem água líquida, é considerada muito provável pelo astrônomo. E o trabalho de Sagan ainda vai mais longe. Ele especula que, se Vênus realmente se provasse sem vida, isso abre uma perspectiva incrível: a engenharia planetária microbiológica. Basicamente, usar de micro-organismos para transformar Vênus em um lugar mais habitável. É uma ideia de ficção científica que Sagan e outros já consideravam seriamente na época. O objetivo seria baixar a temperatura da superfície e aumentar a pressão parcial de oxigênio molecular. E como fazer isso? Dissociando o dióxido de carbono em oxigênio e carbono elementar. Mas aqui surge um problema enorme. A fotossíntese comum não resolveria, porque o oxigênio liberado vem da água e a quantidade de CO2 na atmosfera de Vênus é mais de 1000 vezes maior que a de vapor d'água. Então precisaríamos de um organismo especial. Em seu texto, Carl Sagan propõe um organismo que faria fotossíntese na alta atmosfera usando CO2 e água com luz, produzindo matéria orgânica e oxigênio. Com o tempo, esses organismos seriam carregados para níveis mais baixos, onde pelo calor seriam torrados, se decompondo idealmente em carbono e água. O efeito geral seria restaurar a água metabolizada e dissociar o CO2 em oxigênio e carbono. É um ciclo completo. Mas qual organismo poderia fazer isso? Sagan até tenta chegar em um candidato específico depois de uma lista de exigências bastante rigorosas. Teria que ser um micro-organismo, pois precisaria de fotossíntese rápida antes de se dissolver pelo calor. Teria que usar vapor d'água ou cristais de gelo nas nuvens, já que lá não há água líquida. Precisaria ser resistente a extremos de temperatura e teria que conseguir fixar nitrogênio molecular do ar, pois não haveriam muitos nitratos ou amônia disponíveis. E o único grupo que atende a todos esses requisitos, segundo o próprio Carl Sagan, são as algas azuis. Elas são fotossintetizantes, fixam hidrogênio, evoluem oxigênio, são resistentes à temperatura, seriam as candidatas perfeitas para semear a atmosfera de Vênus. Mas Carl Sagan, como sempre, em seu texto, é profundamente cauteloso. Antes de qualquer coisa, serão necessários estudos exaustivos do ambiente atual de Vênus para não perdermos informações científicas únicas. E ele até sugere que seria bom encontrar um controle para as algas, porque na ausência de predadores, elas poderiam se reproduzir a uma taxa geométrica e converter todo o CO2 num período relativamente curto. Sem um controle, poderíamos ter uma solução desastrosa nas mãos. Mas temos que concordar que a visão é verdadeiramente grandiosa. Semear a atmosfera com algas azuis, ver o conteúdo de CO2 cair, o efeito estufa diminuir, a temperatura da superfície baixar até que chega a um ponto em que a superfície esfrie abaixo do ponto de ebulição da água, a chuva comece a cair sobre o solo e o equilíbrio de Urey entre em ação, reduzindo o CO2 para valores parecidos com os aqui da Terra. O texto de Sagan termina com uma imagem bastante interessante, com alguns centímetros de água precipitáveis no ar, temperaturas superficiais perto do ambiente, uma atmosfera respirável e uma microflora no planeta aguardando a próxima sucessão ecológica. Vênus, então, se tornaria um ambiente muito menos hostil do que o conhecemos. E Carl Sagan retorna à sua piada inicial, dizendo, e aqui eu o cito: esperançosamente, naquela época,
nós saberemos com mais certeza se devemos enviar um paleobotânico, um mineralogista, um geólogo de petróleo ou um mergulhador de águas profundas. É uma visão de futuro incrível que mostra como Sagan já pensava não só em entender o cosmos, mas em como a humanidade poderia um dia moldá-lo. É fascinante poder olhar para trás e ver essas especulações de uma outra era, quando ainda estávamos tentando desvendar os primeiros grandes mistérios do planeta Vênus. Apesar de o texto ser antigo, a ousadia do pensamento de Sagan em considerar não apenas a ciência pura, mas também o potencial futuro da humanidade no cosmos é algo que ressoa até hoje. Revisitar essas ideias é como abrir uma cápsula do tempo científica. Ela nos mostra o ponto de partida, o combustível que alimentou gerações de pesquisadores. E trazer um pouco desse pensamento visionário de Sagan para todos nós é a essência dessa reflexão, justamente para celebrar essa herança de curiosidade e ambição. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.